Valeu, Isis, muito obrigado. Muito boa noite para você. Boa noite também para você que está em casa, que gosta de notícia. Está no canal certo, está no Jornal da Cidade, vai seguir com a gente para continuar muito bem informado. Boa noite também para você, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Há 100 dias, a Prefeitura de Fortaleza deu início à Operação Tapa Buracos para recuperar as ruas da cidade após o intenso período ali de chuvas. Apesar de em muitos pontos o asfalto ter sido recapeado, em muitos outros ainda está bem complicada a situação. Basta uma rápida passagem pelas ruas de Fortaleza que ainda é possível observar diversos buracos. Na rua Francisco Holanda, no bairro Dionísio Torres, esta cratera há muito tempo tira a paciência dos motoristas. Teoricamente, o prazo de 100 dias anunciado pelo prefeito José Sarto no dia 10 de maio para tapar todos os buracos de Fortaleza se encerraria nesta quarta-feira. Só que exatamente nesta quarta-feira a gente está gravando essa reportagem e flagrou esse buraco imenso na Avenida Recreio, no bairro Lagoa Redonda. Um problema gigante e que atrapalha a vida dos moradores que passam por uma das principais avenidas do bairro. Você está vendo que isso aqui não é resolvido da noite para o dia. Portanto, o prazo, na prática, não foi cumprido. Tiago é líder comunitário e há tempos vem lutando para que este problema seja resolvido. É um transtorno para ônibus, carros grandes, como ônibus, caçamba. Nosso bairro aqui, Lagoa Redonda, está esquecido pelas autoridades. Em nota, a prefeitura afirmou que em junho, 90% da meta de tapar todos os buracos da cidade havia sido cumprida. 2 meses depois, encontramos problemas como este. Também morador da Lagoa Redonda, Fabrício é comerciante e diariamente trafega pela Avenida Recreio. Por conta deste buraco, ele já teve problemas com a motocicleta. Por aqui, o negócio é tão feio que os acidentes são comuns. Já presenciei um acidente ali logo mais à frente. Também tem outro lugar bastante crítico, caótico, lá na frente, cerca de 300 metros à frente, que quando chove aí que lá é cheio de buracos. E a água quando vem tapa tudo. E o pessoal não vê, quem não conhece vai, já levou queda, carro já caiu de uma vez, quebrou o para-choque, saiu o para-choque, já estourou o pneu de carro. Várias coisas que a gente vê acontecer aqui, mas na real da verdade ninguém aparece, ninguém fala nada, ninguém faz nada. Enquanto nada é resolvido e a resposta não chega, moradores seguem desviando dos problemas. A gente paga impostos para ter uma avenida boa, uma iluminação boa e tudo o que a gente tem direito. O meu veículo em si chega lá em casa, não dá nem gosto da gente lavar. Por quê? Porque a avenida está em péssima qualidade e as autoridades têm que tomar uma providência antes que aconteça mais e mais acidentes. Na comunidade em geral em si, a gente só tem muitos questionamentos, muitas reclamações a fazer, porque o povo praticamente aqui nesse lugar é esquecido. 100 dias de serviço, e é isso que a população pode fazer, é desviar mesmo desses buracos para não acabar com o carro todo quebrado. Esse é o Jornal da Cidade, que está só começando e hoje você vai ver também. Centro Pop de Maracanaú é furtado 8 vezes e polícia prende um suspeito. Ainda em Maracanaú, cachorro assusta criminoso e ajuda a impedir assalto dentro de galpão. Os testes, auditorias e fiscalizações das mais de 10 mil urnas que serão usadas nas eleições deste ano no Ceará. O uso de máscaras nos aeroportos e dentro de aviões não é mais obrigatório. E a prisão do professor de uma escola municipal de Acopiara, acusado de abusar de alunas. O Jornal da Cidade está no ar. Acidente grave em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza. O motorista deste caminhão, que você está vendo aí nas imagens, ficou ferido após cair de uma ponte sobre o Rio Salgado na BR-222. Ele foi levado ao hospital com múltiplas fraturas. Os policiais rodoviários federais que estiveram no local disseram que o condutor conhecia bem a estrada, mas não souberam explicar o que provocou o acidente. Em Santana do Cariri, um ônibus escolar tombou enquanto levava alunos para a aula. O veículo que presta serviço ao governo do estado virou na subida da ladeira do sítio Palmeira. Ninguém ficou ferido, mas a prefeitura disse que está dando assistência a todos os envolvidos nesse acidente. E o professor de uma escola municipal de Acopiara, no centro-sul do estado, foi preso hoje, suspeito de abusar de alunas. Ao vivo, Carlos Henrique Costa nos traz mais detalhes desse crime. Ô Carlos, a polícia já seguia os passos desse homem há quanto tempo? Fala pra gente. Boa noite pra você.
Tudo bem, Bianca? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Desde abril, a Polícia Civil de Acopiara já acompanhava os passos desse professor de 44 anos. A denúncia é que ele realmente cometia estupro de vulnerável na escola onde ele lecionava. E aí, diante das provas, a Polícia Civil passou todo esse tempo investigando esse homem. Diante das provas, ele realmente foi detido e aí segue à disposição da Justiça. A gente tem imagem do momento dessa detenção, quando esse homem realmente foi preso pela Polícia Civil. Por isso que a gente fala aqui no JC, durante toda a programação da TV Cidade, que é importante as famílias denunciarem, Porque só a partir dessa denúncia que a Polícia Civil chegou ao professor e aí pôde realizar a prisão dele em flagrante. Então, a denúncia é importante através do 190. Se você não quiser se identificar, você não precisa se identificar, a sua identidade fica no mais absoluto sigilo. E aí, de fato, essa situação pode acontecer e os seus filhos podem ser favorecidos. Claro, a gente continua acompanhando esse e outros casos e voltamos com vocês no estúdio. Ok, Carlos, obrigado. Na região do Cariri, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação de combate à produção e armazenamento e também o compartilhamento pela internet de material contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Um homem foi preso em Caririaçu. A partir das buscas realizadas na casa dele, foram apreendidos celulares, documentos e outras mídias que vão ajudar no inquérito e esclarecer como o suspeito agia. As investigações começaram no início do ano a partir do relatório de uma organização internacional que repassou os dados para a Polícia Federal aqui do Brasil. O suspeito poderá ficar preso por até 8 anos. E olha, menos de 24 horas. Foi esse o tempo que passaram presos os 2 homens suspeitos de jogar bombas ontem na sede do Ceará Sporting Clube em Porangabuçu. Gleison Gomes Caetano, de 45 anos, que já tem passagem na polícia por posse de drogas, e Antônio Emílio Vieira Rafael, de 36, foram soltos hoje à tarde durante a audiência de custódia. Pagaram fiança e saíram com tornozeleira eletrônica. Eles haviam sido capturados na fuga logo após soltarem o segundo rojão à noite. Apenas a porta da loja do Ceará, na Avenida João Pessoa, foi atingida. À tarde, durante o treino dos jogadores, a primeira bomba foi jogada no estacionamento do CT e as atividades precisaram ser paralisadas. Segundo o clube, os casos registrados ontem não irão atrapalhar os preparativos para a partida contra o Bragantino no próximo domingo. E daqui a pouco, às 8, o Fortaleza entra em campo contra o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. É o segundo jogo do mata-mata. É um dos assuntos do Camisa 8 de hoje. Tá contigo, Luiz Henrique Pontes. Olá pessoal, boa noite. Olha, a novelinha em torno aí do novo treinador do Ceará segue em cartaz em Porangabuçu. Até o momento, a diretoria alvinegra ainda não conseguiu achar um nome que possa assumir o comando técnico e levar o elenco alvinegro de volta ao estrelato da Série A. Nome para ocupar a vaga de Marquinhos Santos tem de Ruma, mas até o momento os que foram sondados declinaram o convite. A morosidade em torno aí da contratação do novo treinador escancara a falta de conhecimento de mercado de quem comanda o departamento de futebol do clube. A agilidade parece não ser o forte dessa turma. Por isso, a cobrança é grande e quem não aguenta cobrança não deveria fazer parte do futebol. A torcida não é otária e muito menos a imprensa esportiva cearense. Agiliza, cuida, porque o tempo está passando e tempo no mundo do futebol é precioso. Por falar nisso, hoje é dia do Fortaleza decidir sua vida na Copa do Brasil. A partir das 8 horas da noite, o Leão encara o Fluminense lá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Como a equipe tricolor perdeu o jogo de ida por 1-0, agora o Fortaleza precisa pelo menos devolver o placar para buscar a classificação nos pênaltis. Se vencer por 2 gols ou mais de diferença no tempo normal, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda avança de forma direta à fase semifinal da competição mais rentável do futebol brasileiro. E por falar em grana, a partida de hoje vale uma cota de premiação de R$8 milhões. Mas nem tudo são flores para nós simples mortais. O jogo entre Fluminense e Fortaleza só vai ser transmitido via internet e para quem é assinante do canal. Mas o torcedor do Leão não precisa ficar agoniado. Basta se ligar na Rádio Cidade M860 ou na Jovem Pan News Fortaleza 92,9, porque o Scratch de Ouro do Rádio do Grupo Cidade de Comunicação vai transmitir ao vivo esse jogão de bola a partir das 8 horas da noite. Tá dado o recado, até mais pessoal.
Daqui a pouco, fontes de praças tradicionais de Fortaleza estão sem funcionar e o Jornal da Cidade procurou saber os motivos. E na volta do intervalo, os testes, auditorias e fiscalizações das mais de 10 mil urnas que serão usadas nas eleições deste ano aqui no Ceará. JC de volta com a notícia de que o uso de máscaras não é mais obrigatório nos aeroportos e também dentro dos aviões. Informação confirmada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, hoje à tarde. Carlos Henrique Costa, muito boa noite para você. Mas essa medida começa a valer a partir de quando? Olha, Alexandre, a expectativa é que essa medida comece a valer a partir de quinta-feira, né? Quinta ou sexta, dependendo aí de quando ela for publicada no Diário Oficial da União. Vale salientar que existe ainda a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o uso da máscara em aeroportos e aeronaves. Só que ela deixa de ser obrigatória. Então, se a pessoa não quiser e não tiver a intenção de usá-la dentro do avião ou dentro do aeroporto, ela não precisa usar. Lembrando que essa medida foi tomada pela Anvisa junto com todos os aeroportos, né? Desde o início da pandemia, né? Lá em março de 2020,
para abril. À medida que a pandemia foi aumentando a sua intensidade, essa medida foi tomada e desde então ela continuava sendo obrigatória. Claro que a Anvisa levou em conta todos os números decrescentes da pandemia que foram que tiveram aí números que teve uma queda muito grande, né, e tanto no número de óbitos quanto no número de infectados. Então essa medida deve sim começar a valer a partir de quinta ou sexta-feira, dependendo de quando ela for publicada no Diário Oficial da União. Alexandre, Bianca. Nas eleições deste ano, serão utilizadas mais de 10 mil urnas eletrônicas só no Ceará. Os equipamentos já passaram e ainda vão passar por uma série de testes, auditorias e fiscalizações para garantir uma eleição segura, rápida e sem fraudes. Nunca tivemos tanta informação na palma da mão como hoje em dia, mas também nunca tivemos acesso a tantas mentiras como agora. As fake news são muitas. A todo instante surge uma nova e no período eleitoral elas ganham força. Uma das fake news que sempre circulam nas eleições diz que as urnas eletrônicas não são seguras. Eles dizem que não é seguro, mas um negócio que é segurar vários anos que é desse jeito, como é que um negócio desse não é seguro? O equipamento é utilizado aqui no Brasil há 26 anos, sem nenhum indício comprovado de fraude e sempre sendo aprimorado. O que torna a urna eletrônica confiável e segura é o fato de que ela é um personagem num processo extremamente complexo, né? E que esse processo ele não é formado só pelo equipamento físico, ele é formado também por normas, servidores, logicamente, técnicos, desenvolvedores e servidores da Justiça Eleitoral, por oportunidades de fiscalização e auditoria. Então a gente tem, por exemplo, resoluções que determinam aquelas situações que funcionarão como pontos de controle desse processo. Então é um processo muito complexo, de fato, mas que tem vários pontos de controle, oportunidades de fiscalização que tornam, portanto, que ele faz com que ele seja transparente e que as pessoas possam acompanhar desde o início, desde quando os sistemas estão sendo desenvolvidos até efetivamente o dia da votação. O processo eleitoral eletrônico percorre um longo caminho desde a configuração do sistema das urnas até a totalização dos votos. São muitas etapas. Cada uma delas com protocolos específicos para evitar fraudes. As desconfianças sobre o processo eletrônico de votação, elas nascem muito fortemente do desconhecimento do processo, né? Então, assim, o convite que a Justiça Eleitoral faz ao cidadão brasileiro é que quando receber uma informação que pareça depreciativa com relação ao trabalho da Justiça Eleitoral, que busque informações e dados nas fontes oficiais, né? Em fontes fidedignas. Hoje a gente tem não só no site da Justiça Eleitoral, mas em vários sites de agências de checagem, muita informação boa sobre como o processo eleitoral funciona e sobre como o eleitor ou a eleitora pode participar ativamente desse processo. Aqui no Ceará serão utilizadas 10.524 novas urnas eletrônicas na capital e em 18 municípios. Elas já começaram a ser testadas e enviadas para algumas zonas eleitorais, mas até outubro serão vistas e revistas várias vezes. A forma como esse processo acontece, desde o desenvolvimento dos sistemas até a totalização dos resultados, a forma como ele é alinhavado realmente, é o que torna as fraudes inviáveis. De acordo com as leis eleitorais, o político que dissemina notícias falsas pode perder o mandato. E a Justiça Eleitoral já possui mecanismos para detectar quem comete esse crime. Uma pesquisa realizada em parceria com o Google, 4 em cada 10 brasileiros recebem fake news todos os dias. Este empresário do ramo de estamparias afirma que toma muito cuidado ao receber qualquer informação pela internet e só compartilha mensagens enviadas por pessoas confiáveis e que tenham algum conteúdo motivador. Geralmente o que eu gosto de passar são mensagens boas, certo? Que dão motivação às pessoas. Mas acredite, o César é quase uma exceção no Brasil. E os motivos que levam ao compartilhamento de notícias duvidosas são muitos. Com tanta informação ao alcance dos dedos, fica mesmo difícil distinguir aquilo que é verdade. De acordo com os especialistas, um dos motivos mais frequentes que leva ao compartilhamento das fake news em tempos de eleição é a necessidade que temos de provar que o nosso ponto de vista político está correto. Some a isso o fato de que recebemos muita informação a cada minuto e a verdade é que, se não tomarmos cuidado, temos uma verdadeira bomba relógio pronta para disseminar a desinformação.
Em uma manhã, enquanto gravávamos a matéria para vocês, o meu telefone acumulou 98 notificações no Facebook, 13 notas do Twitter e 30 e-mails. É muita coisa para checar, mas acredite, essa é uma ação muito necessária. Uma pesquisa constatou que 4 em cada 10 brasileiros recebem fake news todos os dias. Em relação a outros países, a proporção é bem grande, porque 62% dos entrevistados em diferentes localidades afirmam receber notícias falsas a cada semana. A frequência com que ficamos no celular é realmente enorme, o que torna o prejuízo ainda maior. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará explica que a Justiça Eleitoral evoluiu bastante e possui mecanismos para detectar quem espalha fake news. Hoje as próprias plataformas assumiram as suas responsabilidades nisso, também agências de checagem verdadeiras, o próprio TSE tem uma equipe de desinformação que está checando 24 horas a ausência de fake news, né? E qualquer cidadão pode denunciar ainda também a Justiça Eleitoral. Elas formam um poderoso instrumento, um poderoso grupo, né, de checagem dessas notícias. De fato, o Tribunal Superior Eleitoral já cassou o mandato de um deputado do Paraná por veicular fake news sobre urnas eletrônicas. Mas a OAB Ceará alerta, mesmo para quem não se candidatou, criar ou até compartilhar fakes eleitorais ou que tentem manchar a imagem de candidatos é crime. Aquelas pessoas que são contratadas para fazer fake news, para divulgar fake news, elas respondem de 5 a 50 mil reais de multa por replicagem de notícias ou criação de notícias falsas. Sem contar a esfera penal, que hoje é crime replicar fake news. A dica é desconfiar sempre e nunca repassar adiante algo que você não tem certeza. Vamos agora às agendas dos candidatos ao governo do Ceará nesta quarta-feira. Capitão Wagner do União Brasil está apostando na capital e região metropolitana nesses primeiros dias de campanha. Uma caminhada eleitoral de paz e elevação do nível de debate. Este é o discurso do candidato Capitão Wagner. A gente resolveu focar no Ceará, vir para o debate que realmente interessa ao eleitor cearense. Falar da questão que envolve a violência, falar da questão que envolve a saúde pública, falar das questões que envolvem a geração de oportunidades, tem sido a tônica da nossa campanha. Os outros candidatos estão dizendo que não vão agredir ninguém, que não vão atacar ninguém. Quem ganha com isso, logicamente, é o eleitor, que vai ter a condição de, em vez de estar vendo a briga entre políticos, estar vendo as propostas que estão sendo apresentadas e escolher conforme a melhor proposta. A agenda do Capitão Wagner desta quarta-feira começou aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. O candidato ao governo do Ceará participou da solenidade que deu posse ao agora vereador Wagner Lobo. A expectativa é que o roteiro de campanha desta semana seja na capital e região metropolitana. O candidato ao executivo cearense reconhece as poucas prefeituras que têm apoio. A gente tem cerca de 7 ou 8 prefeituras que nos apoiam, mas nessa briga por prefeitos eu estou vendo um constrangimento muito grande dos prefeitos do interior. A gente respeita muito a figura do prefeito, é importante termos prefeitos nos apoiando, mas quem está lá na ponta muitas vezes é um suplente, é um vereador, é uma liderança comunitária, e nisso a gente tem crescido muito. Na programação desta quarta-feira, Capitão deu uma entrevista à Rádio Cidade AM. Depois seguiu para a região de Maracanaú para uma caminhada em Pajuçara. Terminou o dia em um adesivaço na Washington Soares. Roberto Cláudio, do PDT, cumpriu a agenda na capital e no interior do estado. Pela manhã, fez caminhada no bairro Canidezinho e no centro de Fortaleza. Depois foi para Santa Quitéria, no Sertão Central, e Salitre, no Cariri. Nas duas cidades, participou de reuniões com lideranças locais. A agenda dele encerra na noite de hoje em Forquilha, região norte, onde inaugura um comitê regional. Eumano Freitas deu entrevista para uma emissora de rádio, para uma TV e visitou uma ONG em Fortaleza. À noite, o candidato do PT participa de uma carreata na capital. Serle Leal, da Unidade Popular, participou de atividade na Universidade Federal do Ceará e fez panfletagem no bairro Antônio Bezerra. Zé Batista, do PSTU, visitou canteiros de obras, deu entrevista a um jornal e participou de reunião interna do partido. Chico Malta, do Partido Comunista Brasileiro, não divulgou a agenda de campanha nesta quarta-feira. Chegamos a mais uma quarta-feira de JC Business, hoje com um assunto que vai mexer com aquele empresário que já toca o próprio negócio há muito tempo.
Por que empresas tradicionais quebram e como evitar a autodestruição? O vídeo sobe às 8h15 para o canal do GC Mais no YouTube, mas antes você acompanha um trechinho aqui no nosso JC. 87% das causas de fracasso empresariais são internos e não externos. Às vezes os empresários, os executivos querem responsabilizar muito o meio externo por mudanças que aconteceram, mas a grande causa do fracasso empresarial é interno. Então as empresas se autodestroem, elas não percebem e esse é um problema seríssimo a partir dos anos 2000 que a gente está vivendo nessa virada de século, porque as empresas tradicionais, aquelas que foram fundadas no século passado, elas têm uma grande dificuldade de se adaptar a essa nova realidade que nós estamos vivendo hoje, que a gente chama de nova economia. Dado esse processo de autodestruição, ainda há tempo de revertê-lo? Ainda dá tempo de reverter. Tem 3 ações que são básicas para que as organizações tradicionais possam sobreviver nessa nova economia. Primeiro é desaprender. Boa. Primeiro eu preciso desaprender. Tudo que eu fiz tem resultado, teve sucesso, mas agora eu estou vivendo uma nova realidade e eu preciso estar aberto a novos aprendizados, e estar aberto a novos aprendizados significa também que eu preciso desaprender. Isso requer contratação de gente nova? Sim, é sempre muito interessante a gente trazer pessoas que não pertençam ao nosso meio. É muito interessante para a gente desaprender, participar de fóruns que não são as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas, que a gente já sabe, que nós estamos habituados no nosso métier, para a gente mudar um pouco isso, para a gente desaprender, né? O segundo ponto, que é muito importante, é que as empresas tradicionais, elas têm que se aproximar das startups. Não há mais como uma empresa tradicional ela buscar inovação dentro dela própria somente. E a terceira coisa é adotar o que nós chamamos da nova gestão. Em instantes, cachorro assusta suspeito e ajuda a impedir assalto em galpão. Tem ainda, Centro Pop de Maracanaú é furtado 8 vezes e polícia prende um suspeito.
Um homem foi preso suspeito de furtar o Centro Pop de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Um equipamento público que serve à população, mas nem assim é poupado pela criminalidade, Carlos Henrique Costa. E não é a primeira vez, que os ladrões levam algo de lá. Pois é, Bianca, não é a primeira vez. Inclusive, esse homem já vinha sendo investigado há algum tempo, Segundo a Polícia Civil, pelo menos em 8 oportunidades, os bandidos já fizeram alguma ação criminosa dentro do Centro Pop. E aí, com todas essas informações, a Polícia Civil começou a observar esse rapaz, que aí foi flagrado, obviamente, com uma cadeira que, pelas características, pertenciam a este equipamento lá em Maracanã, na região metropolitana de Fortaleza. Vale lembrar que o Centro Pop já está na cidade, já tem um tempinho, e é um equipamento voltado para a cultura, não é um equipamento que, como você mesma disse, entregue à população por parte da rede pública, um equipamento para ser utilizado pela população, que aí os criminosos têm tomado de conta e têm utilizado aí para fazer suas práticas, para roubar, para pegar esses equipamentos, para venderem, para ter dinheiro para fazer outras coisas. É de fato lamentável e que a gente, claro, continua acompanhando e continua orientando a população a denunciar de fato, caso note alguma situação parecida, para que a polícia possa fazer seu trabalho. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carlos. E ainda em Maracanaú, na região metropolitana, um cachorro salvou funcionários de um galpão de reciclagem de um assalto. Isso mesmo. O bandido se assustou com o animal e acabou indo embora sem levar nada. Amanda Abdala. O assalto aconteceu por volta das 5 da tarde em um galpão de reciclagem no bairro Cidade Nova. O ladrão entrou já apontando a arma para os funcionários. O criminoso efetuou os disparos e o cachorro partiu para cima dele. Apesar do susto, ninguém foi atingido e o ladrão fugiu sem levar nada. Amanda Abdala para o Jornal da Cidade. 2 praças tradicionais de Fortaleza estão com as fontes sem funcionar. A do Ferreira, no centro da cidade, e a Luísa Távora, na Aldeota, que sempre atraía grupos de crianças, mas sem manutenção. A brincadeira, especialmente no fim da tarde, deixou de acontecer. As fontes eram para ser mais uma das belezas da cidade e praças, mas o cenário é de abandono. É o caso dessa na Praça Luísa Távora. Este morador reclama da falta de funcionamento. Ela passou muitos anos sem funcionar, aí depois com a reforma da praça botaram para funcionar, mas pode dizer que demorou pouco, foi muito pouco que demorou. Ponto turístico e central de Fortaleza, a fonte da Praça do Ferreira também está sem funcionar, o que não agrada quem passa por aqui. Toda a vida quando eu passava aqui, estava cheio d'água aqui, era bonito, Ficava a praça bonita, No projeto aí de 90, que foi feito para a praça, você vê o detalhe da cacimba, o lastro de concreto da praça da década de 60, e acima dela essa fonte que foi criada, uma fonte com desenho geométrico, eu brinco, com o fantasma da coluna da hora, que é muito interessante. Eu cheguei a ver aquela fonte funcionando, mas infelizmente, talvez por uma questão de manutenção, é uma fonte inexistente. Elas são atrativas, embelezam o ambiente. Nas praças, são diferenciais. A falta de manutenção e o vandalismo são pontos citados pelo arquiteto que justificam as fontes de Fortaleza estarem paradas. É um equipamento urbano que requer manutenção constante, requer cuidados, e numa cidade onde o vandalismo impera, como é o caso da cidade de Fortaleza, um equipamento como esse acaba sempre quebrado, por furto de peças, e principalmente pela falta de manutenção que esse tipo de equipamento requer. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Regional 12, informou que a fonte da Praça do Ferreira recebe limpezas diariamente e que a revitalização está no projeto de manutenção da praça. Já a fonte da Luísa Távora, a SPS disse que houve um problema técnico e a previsão é de 15 dias para pleno funcionamento. Sempre falta manutenção em tudo, infelizmente. E uma pesquisa revelou que em 6 meses houve um crescimento de 16% na quantidade de produtos abandonados nos carrinhos de compra antes do pagamento nos supermercados. É a inflação pesando no nosso bolso. Seu Arnoldo ficou abismado ao notar a diferença de preços de um supermercado para o outro. Quando eu venho para o supermercado, claro que eu sou uma pessoa que eu não vou pegar a coisa e levar e botar no carrinho, não. Eu tenho que olhar os preços, O difícil mesmo é encontrar pessoas como seu Arnoldo. A maioria dos clientes sem organização pega o produto, coloca no carrinho e só na hora de pagar observa que o dinheiro não dá.
Uma pesquisa realizada por uma empresa que atua no ramo de segurança do varejo há décadas revela que nos 6 primeiros meses do ano houve um crescimento de 16% no número de produtos abandonados antes do pagamento. Por conta da alta no valor dos produtos, esta devolução tem se tornado cada vez mais comum. De janeiro a junho deste ano, quase 5 milhões de produtos foram abandonados nos carrinhos de supermercado no momento do pagamento, exatamente no caixa. Sinal de que ainda está tudo muito caro e o cliente tem evitado itens básicos, que até pouco tempo eram priorizados. Quando as pessoas vão ao supermercado, elas se deparam que os bens essenciais muitas vezes não estão no carrinho, porque compraram outras coisas, né? Não foram com a listinha de compras. Então há necessidade realmente de fazer uma lista, ir para o supermercado com o que realmente está faltando em casa e tentar driblar aí a alta da taxa de juros, a alta da inflação que repercute no bolso do consumidor. A economista explica ainda que a organização é uma dica valiosa para este tipo de situação. É simples, é tentar fazer o dinheiro render mais, basicamente. Como é seu consumo no mês? Né? Quanto é o consumo de arroz, de feijão, de carne? Como é o tamanho da minha família? Né? O que é necessário realmente para que eu possa estar utilizando os produtos só dentro daquele mês? Enquanto isso, o seu Arnoldo segue mais ligado do que nunca. Afinal, com o preço do jeito que está, ele não pode vacilar. E o salário? A Mostra Cariri de Cultura vai voltar a ser presencial após 2 anos, entre os dias 26 e 30 de agosto. Mais de 200 artistas levarão arte para a região. A coletiva de imprensa reuniu jornalistas de vários veículos de comunicação. Foi apresentada a programação da Mostra Cariri de Culturas, que irá acontecer entre 26 e 30 de agosto. A grande novidade do ano de 2022 talvez seja esse retorno ao presencial, é conseguindo estar junto das pessoas e trazendo esse calor da região do Cariri para o Brasil todo. Esse ano essa mostra vai reunir aí pessoas de 12 estados, pelo menos, tem presença garantida aqui, para beber dessa fonte que faz hoje que a cultura do Ceará vá para o mundo todo. Conhecida pela pluralidade, a Mostra Cariri de Culturas irá reunir em 5 dias mais de 200 artistas. Vai ter atração para todos os gostos. A expectativa é de um público de aproximadamente 300 mil pessoas. Na abertura da mostra, a banda de rock nacional Titãs. Mas também vai ter atrações regionais, grupos de tradição, artes cênicas e visuais. É muito importante que a gente veja nesse contexto da pluralidade, do servir às comunidades, que é o que nós estamos fazendo aqui. É procurando com essas 250 mil pessoas que vão visitar a mostra, que elas consumam de modo geral e gerem empregos e, consequentemente, também façam uma superlativação da atividade cultural na região. Uma das bandeiras da mostra deste ano é a campanha da Chapada do Araripe para ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade. A primeira coisa é essa, é trazer o artista local, né, a nível universal. E fazer disso uma grande celebração de intercâmbio cultural a partir daqui da Chapada, que é uma coisa muito importante, pessoal, é que eu acho é esse link que nós estamos tendo do patrimônio de cada território e da campanha da Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade. Outra novidade da mostra será o protagonismo do SENAC com programações nas áreas da moda, design e gastronomia, por exemplo. A gente traz chefes de São Paulo para fazer oficinas de gastronomia, vamos trazer de Fortaleza também, de alguns restaurantes, para contribuir com a cultura local gastronômica, mas sempre sem esquecer que o nosso foco realmente é o desenvolvimento local do Cariri. O Jornal da Cidade termina aqui. Às 6h30, Luciana Ribeiro e Miguel Anderson Costa chegam com um balanço geral amanhã. Excelente noite para você. Assista agora ao Jornal da Record. Em seguida, Reis e Amor Sem Igual. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau.